Bem, meu nome é Carlos Elque Braga Filho, eu sou bacharel em Direito e médico especialista em Medicina Legal. Eu faço perícias no médico legal, sou professor universitário na disciplina de Ética Médica e na disciplina de Medicina Legal e trabalho no grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente para verificar se a gente consegue mudar um pouco o enfoque da proteção da criança e do adolescente nessa sociedade. Alguns defendem que a vida se iniciaria quando se forma o primeiro neurônio, que é a primeira manifestação neurológica no corpo humano, que acontece na 5ª semana. Outros acham que quando acontece a primeira sinapse, que seria perto da 6ª semana. Outros acham que quando acontece o primeiro reflexo no feto, perto da 7ª, 8ª semana. Outros ainda acham que esse momento está próximo da 9ª semana, quando acontece a primeira reação sistemática neurológica, o primeiro sistema nervoso, ainda principiante. E outros acham que isso só se estabelece quando se forma o sistema nervoso, que é próximo da 20ª semana. Então, mesmo nesse conceito, que é um dos conceitos, não há unanimidade, não há uniformidade. Mas esse é um conceito mais científico e menos popular, né? A maioria das pessoas, até por influência da própria religião, restringe o conceito de início da vida a 2 parâmetros. Um seria a concepção, outro seria a nidação. A Igreja, principalmente a Igreja Católica, entende que o início da vida humana se estabelece com a concepção. Ou seja, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Quando existe a mistura das características do óvulo do espermatozoide, a mistura dos gametas, dos 23 cromossomos de cada um, formando 46 cromossomos, que é um parâmetro do que é um ser humano. Se quisermos restringir o conceito de ser humano, poderíamos dizer que é um ser que tem 46 cromossomos. Não há outro ser, não há outro vivente com essa característica. Mas, mesmo dentro da concepção, ela não é instantânea, né? O espermatozoide penetra no óvulo, e esse conceito é um conceito que é de 1870. Até então a ciência não sabia como acontecia a fecundação. Só depois do século XVII que se descobriu que o esperma é que carrega a vida humana, o esperma é a fonte de transmissão da vida. Então a fecundação não é instantânea, mesmo que exista essa união do espermatozoide, a penetração do espermatozoide no óvulo, ele leva ainda algumas horas para que exista a fecundação, para que essa mistura de gametas aconteça. E isso demora 12, 24, 36 horas depois da ejaculação. Então é um parâmetro ainda muito, muito amplo, embora em termos de hora pequeno. Outros entendem que a fecundação não é ainda o melhor parâmetro, porque existe ali uma expectativa de vida. Porque esse novo ser, que é chamado de zigoto, se ele não se fixar no útero, ele vai ser eliminado e vai existir um aborto, sem que se iniciasse propriamente a gravidez. A nidação seria então quando esse novo ser, o zigoto, a união do espermatozoide com o óvulo, se fixa na parede do útero. Essa fixação na parede do útero é que marca o início da gravidez. Mas assim, só como exemplo, o professor Rezende, que é o nosso maior tratadista de obstetrícia e ginecologia, vivo ainda nos seus 90 anos e lúcido, no seu livro ele diz a seguinte frase, que do ponto de vista da mãe, a gravidez começa com a nidação, mas que do ponto de vista do feto, o início da vida permanece enigmático. Então a ciência, nessas palavras do professor Rezende, não sabe dizer exatamente quando começa o início da vida. Na realidade, a estatística é uma estatística que não é muito confiável, porque não é oficial, né? As pessoas não confessam em formas assim numéricas que a gente possa ter uma conclusão.
mas eu creio para mim que o número de abortos é mais comum hoje, não era antigamente. Se nós formos estudar os livros mais antigos de obstetrícia e de ginecologia, eles vão dizer que o aborto era mais comum nas mulheres adultas e mais comum nas mulheres casadas. Mas é que naquela época a relação sexual era mais restrita às mulheres adultas e às mulheres casadas, era coibida socialmente, era permitida durante a vigência do casamento ou das relações entre homem e mulher e na fase adulta. Mas hoje não, a liberdade sexual fez com que a relação sexual fosse uma oportunidade de crescimento das pessoas, homens e mulheres, e não coloca mais essas exigências sociais. O problema é que essa liberdade da mulher veio sem o outro lado da moeda, que são os deveres e a responsabilidade. Então, o Estado, na realidade, não acompanhou essa evolução do comportamento sexual e o Estado não oferece às mulheres crianças ou pós-crianças, adolescentes, mulheres jovens, os meios de evitar a gravidez. Porque a gravidez na adolescência é uma gravidez que não tem uma solução boa. A adolescente continuar a gravidez é um problema. A adolescente doar a criança depois do nascimento é outro problema. A adolescente interromper a gravidez é um problema até de natureza criminal. Então não tem uma solução que satisfaça. A solução é a prevenção, mas no nosso país, né, onde beira a desinformação, onde o Estado não oferece esses meios de evitar e de informar a respeito da sexualidade, as adolescentes acabam se tornando vítima da sua própria liberdade. O Código Civil, no artigo 4º, diz que a personalidade civil do homem começa do nascimento com vida e acrescenta que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, ou seja, do futuro indivíduo. Então o Código Civil vem aí a garantir que o indivíduo, o nascituro, o futuro ser humano, já está protegido pelo direito. Então existem mecanismos, né, dentro da Constituição, dentro do direito civil e dentro do direito penal que pune a mulher que pratica o aborto, pune quem instiga, pune quem autoriza, quem consente com a interrupção da gravidez. Mas o direito à vida é um direito que a nossa legislação, isso não é em todos os países, considera um direito fundamental, mas não absoluto. Qual seria essa diferença? Direito fundamental, direito absoluto, inicialmente, é um direito que vale para todas as pessoas e não admite exceções. E o direito fundamental também é um direito que vale para qualquer ser humano, mas admite exceções. A proteção da vida, que para alguns é um direito absoluto, para a religião é um direito absoluto, para a religião católica é um direito absoluto, para o judaísmo é um direito absoluto, para o islamismo é um direito absoluto, vale sempre, né? Não admite exceções, mas para o direito não. O direito entende que a vida humana é um direito fundamental, mas admite exceções. Permite-se matar alguém em situações de legítima defesa, permite-se matar alguém em situações de necessidade, são as chamadas cláusulas de exclusão da punibilidade no direito penal, o que mostra que a vida é protegida, mas não de uma forma integral. E, além disso, o direito penal brasileiro ele valoriza mais a vida da mulher grávida do que a vida do feto, quando ele permite a interrupção da gravidez, quando existe risco de vida para a mulher. Então, entre o risco de vida para a mulher e a proteção da vida do feto, o nosso direito optou pela proteção da vida da mulher, de modo que o próprio direito protege a vida, mas não vê esse valor de uma forma igual. A garantia da liberdade e da autonomia das pessoas, a dignidade humana garante o princípio da igualdade, ou seja, que todos são iguais. A nossa Constituição garante o princípio da igualdade, dizendo que todos são iguais perante a lei.
esse princípio da igualdade que a prática na sociedade nem sempre demonstra, né, que esse princípio da igualdade ele está ao alcance das pessoas que sabem reivindicar os seus direitos. E já se disse, a filosofia, através de Hobbes, no século XVI, XVII, já demonstra esse princípio dizendo que a diferença que separa uma pessoa de outra é tão insignificante que não merece ser considerada. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não agem dessas formas e colocam diferenças entre as pessoas. Diferenças de acesso à saúde, diferenças de acesso à tecnologia, diferenças de acesso ao trabalho, diferenças de acesso às universidades, estão em as cotas nas universidades tentando diminuir esses mecanismos de dominação das elites econômicas e culturais. Então, o direito à dignidade humana está na liberdade, está na autonomia, está na proteção do princípio da igualdade, está na proteção dos direitos considerados inalienáveis, indisponíveis e principalmente na garantia a todos de condições mínimas de sobrevivência. Por essa razão, então, existe a preocupação da sociedade no sentido de garantir a toda criança, né, no momento que é concebida, no momento em que existe a formação de um ser humano, que a ciência, como eu já disse, não chegou a uma uniformidade. Embora alguns digam que ela se estabelece na fecundação, ainda do ponto de vista embriológico nós temos um outro parâmetro. No 14º, 15º de vida é que nós vamos definir se essa gravidez é uma gravidez de um feto só ou de mais de um. Então, outros cientistas dizem então que a vida humana individualizada só acontece no 14º dia depois da fecundação, que é quando eu vou saber se é um ou mais de uma pessoa que está ali sendo gestada. Então, a proteção da dignidade, a proteção em relação aos direitos humanos visa exatamente fazer com que cada indivíduo, né, que foi fecundado, que tem a sua individualidade, tenha o direito de existir e tenha o direito de existir em condições mínimas que deve ser garantida a qualquer indivíduo. Mas a discussão sobre o aborto, que é uma discussão antiga, a discussão sobre o direito de viver, a discussão sobre essa manipulação no direito de viver por parte da ciência é um assunto muito recente, né? Nós temos que esperar assentar essa poeira para que nós tenhamos uma posição mais clara, mais racional, em que seja possível que se desfaçam os preconceitos, que se desfaçam as desinformações, porque existem muitas informações ainda erradas, né? A ciência vai evoluindo de verdade em verdade, a verdade de hoje não é a de amanhã, e acho que tem pontos positivos, né? Existem muitas pessoas pensando nos direitos das crianças, nos direitos do embrião, do feto em sobreviver. Agora, tem um outro ponto. Até onde, né, pode valer a pena esse direito de existir de uma forma ampla? Porque, infelizmente, né, a sociedade ela é má. Ela privilegia determinadas pessoas, privilegia determinadas condições, privilegia determinados fatores culturais. Então, garantir a existência simplesmente por existir, tenho minha dúvida. Acho que a garantia de existência deve estar sempre acompanhada de uma garantia de qualidade de vida. Se não houver qualidade de vida, nós não vamos conseguir aquelas condições mínimas em que o indivíduo possa crescer e desenvolver. E cito aqui o professor John Rawls, norte-americano, que escreveu um livro sobre teoria da justiça, que ele pretende no seu livro garantir o chamado princípio da igualdade, que já comentei aqui, e ele diz que se não for possível que a sociedade garanta a igualdade para todos, que pelo menos a sociedade garanta a igualdade para aqueles que mais precisam. Então, as pessoas que mais necessidade têm de saúde, de emprego, de condições de estudo,
a elas é que a sociedade deve direcionar o seu projeto, a sua opção e a sua prioridade. E uma criança existir numa sociedade hoje onde ela, com 3 meses, é colocada numa creche, onde a mãe se obriga, por questão de sobrevivência, a trabalhar o resto da sua vida, onde essa criança vai ter a companhia de uma professora, ou de uma babá, ou de uma empregada doméstica, ou de um irmão cuidando dela, sem a presença e sem a oportunidade da mãe realmente educar e mostrar o sentido da vida, tenho minhas dúvidas se vale a pena existir numa sociedade desse tipo.